Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça sua inscrição. Se já é inscrito ou inscrita, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos enviados por um ex-motorista de Uber. Então fiquem agora com os relatos do inscrito do canal A Hora do Além. Fala Feliciano e inscritos do seu canal. Eu me chamo Samuel, tenho 40 anos e vou contar relatos que aconteceram comigo quando eu iniciei trabalhando de motorista de Uber. Quase toda a minha vida eu trabalhei como vendedor, mas eu passei uma época muito difícil na minha vida. Eu sou morador de Campinas, São Paulo. Nessa época, eu e a minha esposa estávamos desempregados. Foi tudo de repente. Ela perdeu o emprego dela, ao qual ela trabalhava há mais de 12 anos, e eu fui demitido da empresa ao qual eu trabalhava há quase 5 anos. O tempo foi passando, o meu seguro-desemprego acabou, o seguro-desemprego dela também. Começamos a atrasar todas as contas dentro de casa. A minha esposa, quando era mais jovem, trabalhava como manicure e pedicure. Então, ela começou a fazer bicos no condomínio onde nós morávamos. Nós pagamos aluguel, e o único bem que nós temos é o nosso carro. Como ele era um carro que se encaixava, eu comecei a trabalhar como motorista na Uber. Há muito tempo atrás, eu fazia alguns bicos de motoboy, mas de carro eu nunca havia trabalhado. No começo, tudo é diferente, mas eu não tinha muita opção, pois eu procurava emprego e não encontrava. Eu comecei a trabalhar de manhã e ficava trabalhando até umas 18 horas. Eu não passava para trabalhar no horário da noite. Só que quem já correu na parte da noite sabe, em algumas cidades, o melhor horário é o horário da noite. Então eu fiz um teste e comecei a trabalhar das 2 horas da tarde até umas 4 ou 5 horas da manhã. Não tinha acontecido nada comigo durante mais ou menos uns 5 meses que eu estava trabalhando. Eu estava passando em uma praça bem famosa aqui em Campinas. Você tem que fazer um cruzamento e virar à direita. Você para em um semáforo e cai em uma avenida. Essa avenida também é movimentada durante a noite. Foi então que caiu uma corrida, a 5 minutos de onde eu estava. Eu só teria que voltar 2 ruas e estaria onde a pessoa havia passado a localização. Eu até pensei na minha mente que era difícil acontecer corridas assim. Eu fiz o retorno e voltei. Foi então que eu vi. Era um casal que estava aguardando na frente de uma casa. A moça se despediu do rapaz. Foi então que eu estranhei, pois o rapaz veio bem ao lado onde eu estava e falou: "Faz um favor, você leva ela direto para a casa dela. Eu estou te dando R$ 50 de gorjeta." Eu olhei para ele até meio assustado, pois eu pensei que ele iria até me assaltar, do jeito que ele veio. Ele parecia nervoso. Eu disse que não poderia aceitar o dinheiro. E ele insistiu: "Eu estou dando essa gorjeta para você." De momento eu pensei em novamente recusar, mas eu estava precisando para abastecer o carro. Então eu aceitei e prometi para ele que eu a deixaria com toda a segurança na frente da casa dela. Então saímos, só que eu não sei o que aconteceu, que toda hora eu sentia a necessidade de olhar no espelho para ver como aquela moça estava. Ela estava cabisbaixa, olhando para a esquerda. Ela ficava com os olhos fixos, olhando para fora da janela do carro. Eu não sei o que era a sensação que eu sentia, mas era uma sensação tão estranha, mas tão estranha, que parecia que iria acontecer alguma coisa. Foi então que estávamos já nos aproximando do local onde era a parada, que eu deixaria aquela moça. Assim que entramos na rua, parei o carro na frente da casa. Ela olhou para mim e disse: "Você gostou de ficar o caminho inteiro me olhando pelo espelho do carro, moço?" Nossa, eu fiquei totalmente envergonhado e pedi desculpa para ela. Eu disse que não era nada de mal, que eu apenas estava preocupado com ela. Ela abriu a porta do carro, me agradeceu e então ela me disse: "Aproveita esses R$ 50 que ele te deu. E o conserto que você irá fazer ficará mais ou menos o valor de R$ 50. Só que quando eu olhei na direção dela, quando ela me falou isso, eu não olhei pelo espelho do carro, eu virei o pescoço. E eu vi uma coisa que me assustou e que me traz arrepios até hoje. Aquela moça não tinha os olhos normais de uma pessoa. Os olhos dela eram amarelos,
que eu só havia visto aquela tonalidade de cor em filmes de terror. Eu fiquei ali paralisado e ela desceu e foi caminhando, entrou em um beco e sumiu na escuridão. Ela não entrou na casa ao qual era o destino da corrida. Eu fiquei ali por uns 5 minutos respirando e acelerei o carro. Mais ou menos uns 4 minutos escutei o barulho do pneu do carro. O pneu traseiro do carro, ao lado onde ela estava furado. Eu continuei soltando o carro, que era em uma descida, e parei o carro no posto de combustível. Só que quando eu retirei a roda que estava com o pneu furado, eu me assustei. No pneu, uns 4 ou 5 pregos. 2 dos pregos estavam entrelaçados. Foi uma coisa bem estranha, incomum de você achar quando fura um pneu de carro. Eu fiquei parado um tempo ali e liguei para minha esposa e contei tudo o que estava acontecendo. Isso já se passava mais de meia-noite. Então a minha esposa disse que eu deveria parar de correr naquela noite e voltar para casa. No outro dia, quando eu fui levar o pneu do carro para arrumar, vocês não vão acreditar, realmente custou R$ 50. Outra noite também, eu estava trabalhando na área central aqui de Campinas, próximo a um supermercado. E logo pintou uma corrida. Seria uma corrida que eu sairia do bairro onde eu estava e iria 2 bairros próximos. Seria coisa rápida. Então eu estacionei na frente de uma casa. Uma moça saiu lá de dentro, acompanhada por uma senhora. As duas se despediram e a moça entrou chorando dentro do carro. Ela chorava e eu olhava com medo de conversar com ela e falar algo que piorasse mais a situação. Eu apenas perguntei se estava tudo bem com ela, e ela disse que sim, que estava sofrendo, mas que estava bem. Daria mais ou menos uns 7 minutos a corrida. A moça continuava chorando. Eu fiz o percurso, parei em frente a uma casa. Foi então que quando eu falei com a moça, olha moça, chegamos, eu reparei que a moça havia desmaiado dentro do meu carro. Nossa, eu pensei, meu Deus, e agora? A moça desmaiada dentro do carro, se chegar alguma autoridade aqui, até eu contar o que aconteceu, ninguém irá acreditar. Então eu desliguei o carro, abri a porta traseira e fiquei chamando, moça, moça, você está bem? E a moça continuava desmaiada. Nossa, cara, é uma sensação muito ruim. Você não sabe o que faz naquele momento. Isso era por volta de umas 8 horas da noite, então tinha pessoas na rua. Eu gritei para um vizinho e perguntei se tinha alguém que poderia ajudar. Ele apenas apontou para a casa onde eu estava, que era o endereço para onde aquela moça havia pedido a corrida. Eu comecei a bater palmas e chamar, gritando na frente da casa, e a casa estava toda escura, e eu não ouvia ninguém. Foi então que eu vi que o portão estava encostado, então eu pensei, ou eu entro e chamo alguém ali, pois ninguém da rua vinha ajudar. Eu dava sinal para as pessoas que saíam lá fora e ninguém vinha me ajudar, e a moça dentro do meu carro desmaiada. Então, eu tive a coragem de empurrar o portão que estava encostado. Eu vi que não tinha cachorro no quintal. Fui até a porta da casa e bati na porta. Eu vi que havia uma janela que estava entreaberta, e eu vi que tinha uma pessoa sentada lá dentro da casa. Então eu fui até a janela, pois dava pé. Eu olhei lá dentro e vi que tinha uma senhora sentada no escuro. Então eu gritei, senhora, pelo amor de Deus, abre a porta, tem uma moça que mora aqui na casa, ela está passando mal dentro do carro, ela desmaiou. Só que aquela pessoa ficou parada dentro da casa sem se mexer, lá sentada no sofá. Eu falei novamente, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não conheço aquela moça, eu estou com medo de acontecer algo pior com ela. E aquela mulher continuou sentada ali. Então eu voltei para o carro. E logo encostou um homem com um carro preto. Ele perguntou o que estava acontecendo, pois eu estava bem agitado. Eu contei que era motorista, que a moça havia passado mal e desmaiado dentro do carro. Ele estacionou seu carro, ele foi até a moça e fez os primeiros socorros. Quando ele chegou, a moça já estava quase recobrando a consciência. Meu coração nunca tinha palpitado tanto como naquele dia. Eles chamaram uma ambulância, que chegou no local depois de uns 20 minutos. Os socorristas estavam atendendo a moça e retiraram ela de dentro do carro e colocaram dentro da ambulância.
Eu contei que era motorista. E eu falei então, olha, eu entrei dentro da casa, não tive o que fazer. Então eu bati na porta, eu vi essa senhora sentada lá no sofá. Uma das vizinhas que estava próxima onde eu estava falando com o rapaz perguntou: você viu quem? Como é que é? Quem que você viu dentro da casa? Então eu falei, era uma senhora. Quando eu olhei dentro da casa, eu vi que ela estava sentada lá no sofá, parada e não se mexia. Então essa mulher falou: olha moço, isso que você está falando aí é meio que impossível. Nessa casa moravam somente essa moça que passou mal e a avó dela. A avó dela faleceu há uma semana atrás. Essa moça havia ido passar uns dias na casa da tia dela. É impossível você ter visto alguém dentro da casa. Como era essa mulher? Então eu descrevi. Era uma senhora idosa, branca, com cabelos grisalhos. Dava para ver que ela estava usando um tipo de vestido e sentada no sofá. Essa mulher tornou a falar: moço, para com isso, não brinca com isso. Você viu essa mulher mesmo? Então eu disse que eu vi. Vi sim essa mulher lá dentro. Eu juro que eu vi. Falei isso para ela, para o socorrista. Foi então que o socorrista entrou dentro do quintal, bateu na porta, foi até a janela e olhou a janela entreaberta. Ele disse que não viu ninguém dentro da casa e que o sofá estava vazio. Ele deu a volta no quintal e nada. Realmente não havia ninguém dentro da casa. Mas eu vi aquela mulher sentada ali, no sofá, parada sem reação. A moça foi encaminhada para o hospital na ambulância. E eu deixei o meu número para essa vizinha para que entregasse para ela quando a visse. Pois eu fiquei preocupado se ela estaria bem. Eu fui embora. Quando eu cheguei em casa e contei para minha esposa, ela também se espantou. Se passaram 2 dias e uma pessoa me ligou. Eu atendi e era essa moça que havia passado mal. Ela agradeceu, pois eu ajudei muito, pois ela estava fraca e não estava se alimentando, pois estava muito triste com o luto da avó dela. Ela me perguntou se realmente eu vi uma mulher dentro da casa. Eu disse que sim e descrevi como era aquela mulher. Ela então começou a chorar no telefone, pois realmente pela descrição eu havia visto a avó dela já falecida. Ela agradeceu, se despediu e desligou. Naquele mesmo momento eu fiz uma oração e pedi para Deus que aquela senhora descansasse. Eu não sei se era aquela senhora que estava na casa, se era a avó daquela moça. Eu só sei que naquela noite que aquela moça passou mal durante a corrida, eu devo ter visto ou um fantasma, ou um espírito, ou alguma coisa. O que será que era aquela mulher? Deixe um comentário aí no vídeo do Feliciano dizendo o que é, pois até agora eu não sei dizer o que era. Muito obrigado, Feliciano, por abrir um espaço aqui no seu canal para que eu contasse meus relatos. Esses relatos são apenas alguns que aconteceram comigo. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, que Deus abençoe. Muito obrigado, Samuel, por ter compartilhado esses relatos conosco aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, eu vou deixar aqui no comentário fixado o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Lá vocês falarão diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e deixando o seu comentário. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.